Fala, fenômeno! Tudo bom? Um bom domingo a todos vocês, sejam bem-vindos. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo, porém está indo ao ar pela parte, né, matinal. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, se inscreva lá no nosso Instagram, tnd.cr33. O Clube do Remo joga daqui a pouco, 18h30 em Chapecó, né? É o pessoal lá que quando veio jogar no passado aqui em Belém, clima hostil, porque vocês são não sei o que, aqueles papo furado todo. Hoje os dois clubes se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um confronto, coloquei na capa 6 pontos, eu nem sei se é 6 pontos, eu acho que vale 9, 12, 15 pontos. Vale muito esse jogo de hoje. A gente sempre fala que o jogo mais importante do Remo é o próximo, e realmente é isso. Até pela fase que vive o Remo, de crescimento na competição, eliminando o poderoso Bahia do Grupo City da Copa do Brasil, estando entre os 16 melhores times da Copa do Brasil, entre os 20 melhores clubes do país na Série A. Eu vou gravar outro vídeo para falar disso. Já gravei para o Instagram, tnd.cr33, um vídeo bem curto de 1 minuto, e lá no TikTok também, tudo nosso nada deles. O Remo saiu o ranking da CBF. O Remo é o 26º clube do Brasil no ranking. Pessoal, se tiver alguma reclamação, aquele povo de eu já joguei com Boca, que eu já disputei Libertadores e tá atrás do clube do Remo no ranking, vão lá na CBF, lá no Rio de Janeiro, na sede, reclamem lá, vão na delegacia da mulher, façam alguma coisa. Só não venham me culpar aqui e não culpem o clube do Remo, porque a gente não tem culpa de estar em 26º ranqueado. A gente não tem culpa de estar na Série A, a gente não tem culpa de estar entre os 16 melhores clubes da Copa do Brasil. Eu vou gravar um vídeo mais tarde sobre isso aí, tá? Mas é só para dar um spoiler aqui, o pessoal que, não, como fala o Bad Boy lá, o pessoal não consegue dormir. Eu não digo nem que é dormir, eles não conseguem mais respirar. Eles torcem mais contra o Remo. Amanhã o pessoal do outro lado vai vestir verde, né? Vão ser tudo verde amanhã, torcendo para a Chapecoense. Tá? Mas a gente vai gravar um outro vídeo sobre. O Clube do Remo joga daqui a pouco, às 18h30, contra a Chapecoense. É um jogo que eu sempre dou minha opinião e, modéstia à parte, a gente tem um nível de assertividade muito grande aqui no canal. Eu vejo assim, o Clube do Remo moralmente está muito forte. O Clube do Remo está muito entrosado, ainda tem o que melhorar, tá bom? Não tô dizendo que é um time perfeito dentro das nossas possibilidades, não. Eu acho que o Léo Condé ainda precisa achar o time. Tá muito teimoso, demora a mexer. Isso me irrita, erra muito. Contra o Bahia, ele errou feio no esquema tático, jogando no 4-4-2 losango. Mas enfim, isso eu já expliquei e na live passada, no vídeo, eu vou deixar aqui em cima no final desse. Aí vocês podem observar lá, ver, né, e se concordam ou não com a minha opinião. É um jogo que o Remo, bem sincero, o Remo vai para ganhar a partida. Se vai ou não, é dentro das 4 linhas. A gente sabe que tem muita, né, coisa acerca disso. Às vezes tem expulsão, tem cartão amarelo, o juiz mina o time, né? Quando eu digo mina, é da cartão amarelo para vermelho, aí acaba travando o time. A gente sabe que tem jogadores que estão no dia, às vezes não estão no dia, então isso aí depende muito da partida. Agora, a gente analisando friamente, os dois times vêm com muita moral. O Remo eliminou o Bahia do Grupo City milionário, com 2 peias. A Chapecoense eliminou o Botafogo dentro de casa. Mas o Botafogo pegou porrada pro Remo de virada no Rio de Janeiro, né? Então, calma, o parâmetro não para por aí. Um é vice-lanterna, que é o Remo, que não tem futebol de vice-lanterna. Outra Chapecoense, que é a lanterna, e pelo que apresentou contra o Botafogo, não tem futebol de lanterna. Então são dois times que estão na zona, mas não apresentam futebol da zona de rebaixamento. Um vice e outro lanterna. Muito pode-se dizer que é o vice-lanterna contra o lanterna, vai ser um jogo feio. Ao contrário, eu acho que vai ser um jogo muito bom, porque moralmente os dois estão muito bem, né? A Chapecoense, mal que só no Brasileiro, não vence. O Remo já está vencendo no Brasileiro e vem muito bem na Copa do Brasil. Só que a vitória da Chapecoense em cima do Botafogo e a eliminação do Botafogo dá um ar lá em cima, um frisson lá em cima para a Chapecoense. Elenco por elenco,
o Remo é melhor. E desculpa, não é pela posição na tabela. O elenco do Remo é melhor que o da Chapecoense. Os jogadores do Remo são melhores que o da Chapecoense. A Chapecoense tem a vantagem de jogar em casa. Nem se compara a torcida do Remo. A torcida do Chapecoense não é nem 5% do Remo, nem em tamanho, nem em agitação, nem em grau de calor, de temperatura ali no campo, nem se compara. Eu acho que comparar a torcida da Chapecoense com do Remo é um abismo. Seria até uma sacanagem da minha própria parte analisar torcidas. Não tem como, é impossível. Não tem como. Tá? Mas jogam dentro de casa, né? É um campo que estão acostumados a jogar. Tem essa dificuldade, né? Não é no clima de Belém do Pará, que a gente sabe que a gente tem essa vantagem aqui, jogando no Mangueirão. Não digo no Bainão, não. Bainão o Remo não tem vantagem nenhuma. No Mangueirão. Então, é um jogo difícil, tá? Vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo de muita marcação e vai ser um jogo decidido em detalhes. Por que detalhes, Theo? Me explica um pouco mais, com maior satisfação. Como a Chapecoense é a lanterna e não tem lá este grande elenco, diferente de outros clubes como Palmeiras da vida, um São Paulo, um Atlético Paranaense, etc., poderiam se jogar para cima do Remo mesmo dentro de casa. Às vezes até fora de casa. A Chapecoense não tem esse elenco. Mesmo eliminando o Botafogo, eles sabem das limitações deles. Eles sabem disso. Eles não são, né? O próprio treinador da Chapecoense falou que será um jogo muito difícil com o Remo. Foi muito assertivo no que ele falou, né? Não na questão de humildade, mas ele foi muito assertivo. Então a Chapecoense vai sair para cima do Remo? Vai. Mas não vejo que vai se abrir, deixar linhas lá atrás, espaços para o Remo. Então o Remo vai ter que procurar em algum momento esse jogo. O Remo a gente sabe que é um time reativo, não é um time que sabe propor o jogo. O jogo de mais tarde é um jogo propenso da maneira que o Remo gosta de jogar. Reativo, fechadinho. Não teremos Zé Ricardo. E aí fica a dúvida. Vai de Pico? Vai de Pavani? Será que ele começa com 3 volantes? Ele vai com meio campo ofensivo? David Braga? Será que é ele que vai jogar? A gente tem a dúvida do que pode acontecer, mesmo sabendo que o Léo Condé é previsível. Tá, que ele deve ir com o Vitor Bueno. Por quê, Theo? Porque já é claro e notório que ele não vai com a cara do Pico. Eu não sei porquê, não me perguntem. Eu não estou no dia a dia do Remo, mas ele não vai com a cara do Pico. Então eu acho que ele vai, inclusive, de Vitor Bueno, mais atrás, Zé Welles e Picanha. Vamos perder muito em marcação, mesmo o Zé Ricardo não sendo um grande marcador, não sendo aquele cara que flutua, que tem a qualidade do Vitor Bueno, até porque o Zé Ricardo está muito mal. Mas o Zé Ricardo, na teoria, que taticamente ele fecha os espaços. O Vitor Bueno não sabe fazer isso. O Vitor Bueno é um cara de cadenciar, um cara de tocar, um cara técnico, talvez o jogador mais técnico do Remo com a bola nos pés. Sem a bola nos pés, não conte para nada. Então, fica essa dúvida. Se ele quiser ter um time mais exposto, porém mais técnico, com a bola no pé e querendo propor jogo, é o Vitor Bueno. Se ele quiser ter um Remo um pouco mais retrancado, mesmo levantando as linhas, ele vai com Pico, né? E uma terceira opção, Pavani. Ele poderia ir também, que eu acho que não faz sentido não. Se eu for com Pavani, eu acho que ele tem que ir com o Vitor Bueno. Mas só resta aguardar. O jogo é 18h30, às 17 horas, 17h30 a gente vai saber na escalação oficial, tá? No frigir de tudo que eu, como eu digo, frigir dos ovos de tudo que eu falei, é um jogo que tá cara de empate. Empate com gols, 1-1, 2-2. Eu sempre dou uma porcentagem aqui de favoritismo. E como eu estou dando empate, eu vejo a Chapecoense com 30% de vencer, o Remo com 30% de vencer, o que dá 60%, e 40% do empate. Então tá a cara do empate, porém com 40 vezes 30. Vezes não, né? Dividido por 30 para cada lado. O Remo tem chances de vencer. Acho que se o Remo souber entender a partida, os jogadores analisarem dentro daqueles 15 minutos, que normalmente é o sufoco do adversário, não levar gol, o Remo saindo, assustando
o time da Chapecoense, que tem suas limitações e não são poucas, porém um time que tem muita garra, muita vontade. O Remo também aprendeu a ter essa garra e vontade, coisa que não teve no Paraense na Copa Verde, Copa Verde, né? Acho que o Remo pode, inclusive, sair na frente do placar e fazer valer, né, o seu grande momento na competição, na Série A, e também ah, no, na Copa do Brasil, né? E fazer valer o seu jogo, né? A gente teve alguns resultados ontem e a gente precisa passar para vocês. A tabela tá aí. O Remo continua com 6 pontos, né? Ah, para sair da zona de rebaixamento. A gente teve alguns jogos na tarde, noite desta do sábado, né? No caso, nós tivemos aí, a gente vai levantar aqui, Internacional 4, Vasco 1. Eu fiquei me perguntando por que o Remo pegou o Vasco naquela fase, né, mais ou menos do Remo, e com a chegada do Renato Gaúcho, com aquele famoso tesão de mijo. Meu Deus do céu, esse time do Vasco é muito fraco. Pô, o time que empata em casa com o Paysandu não pode ser chamado de bom, né? Então, infelizmente, mas vamos pegar ele lá, né? São Januário. Que time horroroso ver esse time do Vasco. Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, baita de um resultado, ajudando o Clube do Remo. Fluminense 2, São Paulo 1, resultado totalmente previsível, até porque o São Paulo trocou de treinador, saiu o Roger, né? Entrou ali o Dorival, um time que está em montagem, inclusive vem para cá, meio que capengando contra o Clube do Remo, né? Importante isso. E o resultado que eu gostaria de falar um pouco, Palmeiras e Cruzeiro, né? 1-1. A culpa dos torcedores do Varmeiras era o gramado, né? Do Mangueirão. O gramado de plástico deles lá choveu, né? Não com a mesma intensidade daqui, mas choveu. E eles estavam reclamando do gramado lá. E a tia Leila lá, dirigente da CBF, não conseguiu fazer nada não contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro é potente. Eles sabem que dificilmente vão conseguir ser campeões. E aí tem que garfar, né? Como garfaram o Clube do Remo aqui, tá? Mas Deus não dorme, né? Olha o resultado dentro de casa contra o Cruzeiro, que inclusive o Cruzeiro vem crescendo e não é time para ser rebaixado, né? Tem um elenco muito forte, o Cruzeiro. Já analisei o Cruzeiro aqui quando jogou contra o Remo no Bainão, acabou ganhando de 1-0. E tá aí o Palmeiras dentro de casa não conseguindo ser mais suficiente, onde sim, normalmente é poderoso dentro de casa, né? E fora essa vergonha aí que até hoje eu não esqueço, o que fizeram com o Remo ali. Uma sacanagem hoje, era pra gente estar em 18º, né? Com apenas 4 pontos longe do rebaixamento, mas a justiça do futebol ela vai, no momento certo, ser, ser justa com o Remo. E quem sabe, né, mais tarde, da vitória do Clube do Remo frente ao Chapecoense. Pessoal, o jogo do Remo não vai passar em canal aberto. Se tu quiser assistir o jogo do Remo, tu vai ter que assinar o Asa TV. Chega logo com ele agora, 16 99984 9414, 16 99984 9414. Todos os jogos do Remo passam lá. Lembrando que tu não vai pagar para assistir só o jogo de hoje. Tu vai pagar 30 dias. E não tem só o jogo do Remo. Tu tem filmes, séries, Netflix, tu tem comédia, tu tem tudo do canal fechado. Tu tem no Asaf TV. 16 99984 9414. Tá? Multiprite Comunicação Visual, melhor e melhor gráfica do estado do Pará, do meu amigo Neto. Que tá feliz aí, tá agoniado com as contratações do Remo. Mas a Multiprint é diferenciada. Melhor gráfica do estado, com máquina ultra, né? 4K. Só falta imprimir a gente, né? Realmente é um negócio muito diferenciado, né? Faz capa de celular, faz mochila, tapete, copos térmicos personalizados, capa de celular com a tua foto, com a imagem do Remo. 91 98451 7210, 91 98451 7210. Esse aí é a Multiprint. MP Refrigeração, chegou o verão, galera. Tá chovendo menos, né? E aí, meu amigo, esse calor infernal de Belém, que agora choveu tanto, que agora o calor vem, né? Final de maio, junho, julho, agosto, setembro, até dezembro aí. E aí tu tem que ter um ar-condicionado na tua casa. Faz teu orçamento sem compromisso, recarga de gás, conceito geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios. Empresa especializada em climatização, manutenção e limpeza. Orçamento grátis, através do 91 98256 7831, 91 98256 7831. Temos também o YouTube Premium. YouTube Premium, o que é até o YouTube Premium? Chega lá no 16 99984 9414, que é o WhatsApp,
né? Mesmo do Asa TV, tu tá tendo propaganda, tu fica enjoado, né? Tem que pular propaganda, esperar 30, 40 segundos. Com o YouTube Premium tu não faz nada disso. É direto, não tem propaganda, tá? Não tem pausa, não tem nada. Inclusive tu pode baixar filme, música, jogos, o que tu quiser através do YouTube. E o preço, meus amigos, vão lá no 16999949414, é irrisório, tá? Irrisório. HNC Corretora de Seguros, mais de 40 anos no mercado, tradição e confiança, seguro de automóveis, seguro empresarial, plano de saúde, consórcios e muito mais. Ninguém fica 40 anos no mercado. Ninguém fica 40 anos no mercado. Tem que ser muito bom, tem que ser muito top no que faz. Normalmente as empresas hoje com 1, 2, 3 anos estão quebradas. O cara tá 40 anos no mercado. Tá? Só falar com o Erlon e o Haroldo. Empresa especializada em seguro de automóveis, empresarial, plano de saúde e consórcio. Faça sua cotação totalmente de graça. 919-8167-2669, 919-8167-2669 ou www.hncseguros.com.br, tá? Galera, quem quiser patrocinar o canal, expor sua marca, expor sua mídia, o seu negócio, é só me chamar no @tnd.cr33 que a gente fecha o negócio. Muito bom de preço, bom para vocês e bom pra gente aqui também, né? Uma mão lava a outra e a gente vai fazer você aí do outro lado ter o verdadeiro lucro possível que você queira almejar. Siga a gente, @tnd.cr33, o nosso Instagram, e também, né, a gente lá no TikTok, @tudo nosso, nada deles. Galera, a gente volta mais tarde para falar de ranking. O Remo vai deixar essa galera maluca, tá? Muito maluca. Valeu, galera. Até mais tarde. E se Deus quiser, depois do jogo, pós-jogo, conosco aqui. Se Deus quiser, a vitória do Clube do Remo. Valeu. Fui.